Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em junho de 2022, o mês do encontro dos planetas no céu das madrugadas deste mês e da pré-superlua de 2022. E a gente justamente vai para a visibilidade dos planetas aqui na tela, pois justamente os planetas terão grande destaque nas madrugadas deste mês de junho de 2022. E a gente começa por Mercúrio, na ordem do mais próximo ao mais afastado, aqueles visíveis a olho nu, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Desde o final do mês de maio, Mercúrio já ressurgido aí, reaparecido no céu do leste, sentido onde o Sol nasce, porém ainda muito baixo, ele vem a se reunir com os outros 4 planetas que já eram visíveis nas madrugadas, e aí a gente tem os 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu, do leste, sentido onde o Sol nasce. Bem, para o início do mês, Mercúrio realmente ele está baixo em relação ao horizonte leste, mas com o passar dos dias, das semanas, ele vai ficando um pouco mais aí elevado em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, podendo ser possível a ser visível até do final da madrugada até antes do amanhecer. E o melhor período aí de visibilidade é especialmente em meados do mês de junho, especialmente em 16 de junho, quando ele atinge a máxima elongação oeste, quando fica bem visível a leste, ou seja, é quando ele vai ter mais separação angular em relação ao Sol, e na prática a gente vai ter mais tempo de observação do planeta Mercúrio no céu, ou seja, ele vai ficar mais afastado angularmente em relação ao Sol, e aí a gente vai ter mais tempo de observação do planeta Mercúrio. Então a gente inicia a visibilidade do planeta Mercúrio e com o passar dos dias, aqui no horário um tanto próximo do amanhecer, até que em 23 de junho, a gente repara essa movimentação do planeta. Em 23 de junho, podendo ser visível a partir do final da madrugada, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce, a gente pode ver Mercúrio em conjunção com a estrela Aldebaran. Então a gente tem aqui o planeta Mercúrio próximo, aparentemente, da estrela Aldebaran. Aldebaran que é a alfa, a mais brilhante da constelação de Touro. Então a gente pode observar ambos próximos, aparentemente, aqui a partir do final da madrugada de 23 de junho. Tanto você pode observar a partir do final da madrugada de 23 de junho, como também terá até antes do amanhecer a possibilidade de vê-los, o planeta Mercúrio, próximo aparentemente da estrela Aldebaran. Uma estrela gigante laranja, que aqui está no aglomerado das Híades, que aparentemente percebe-se que parece que a estrela Aldebaran faz parte aí das Híades, mas na verdade não. Ela está no primeiro plano, mais próxima, se comparado com as Híades, que é essa porção de estrelas. O aglomerado, sim, ele se encontra aí no dobro da distância que se encontra a estrela Aldebaran. E aqui o planeta Mercúrio. Essa conjunção em 23 de junho, que também a gente pode observar mais acima a presença aí do planeta Vênus, que na sequência a gente também vai destacar. E algumas madrugadas ou finais de madrugadas depois, no dia
27, também aí próximo ao final da madrugada de 27 de junho, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce, também poderemos ver uma outra conjunção. O planeta Mercúrio estará em conjunção com a finíssima Lua minguante. Quando a gente nomeia assim finíssima, é para destacar que ela está aí, nesse caso aqui, um dia antes da Lua Nova. A Lua Nova de junho é no dia 28 de junho, e essa conjunção é um dia antes, no dia 27 de junho, vai ser possível ver a conjunção do planeta Mercúrio com a finíssima Lua minguante. Inclusive, a gente percebe a fina fração iluminada da Lua, né? Essa área finíssima, bem fininha, está sendo iluminada diretamente pelo Sol. E se a gente reparar, se você observar um pouco aí depois do final da madrugada, vai perceber que essa área aqui da Lua é um tanto possível de ser visível. Esse é o fenômeno chamado de luz cinérea. É que para essa área aqui está recebendo uma luz indireta vindo da Terra. O Sol ilumina a face da Terra, que está praticamente quase que 100% iluminada, como se fosse numa analogia a lua cheia, aí seria Terra cheia, e esse reflexo da Terra é refletido para essa área da Lua, e aí você tem o fenômeno chamado de luz cinérea, muito belo de observar. É um desafio também observar quando a Lua está nessa fase e nessa altura, e também aí junto com o planeta Mercúrio, mas é uma bela conjunção que você pode tentar observar a partir aí do final da madrugada de 27 de junho e até antes do amanhecer. Uma vez que mais minutos depois, tempo depois, aí vai amanhecer e aí esses corpos celestes ficarão ofuscados. Também acima, a gente também tem aí a presença do planeta Vênus e ainda ali da estrela Aldebaran, que dias antes da data de 27, no dia 23, Mercúrio ficou em conjunção com a estrela Aldebaran. Bem, então redestacando que o melhor período de visibilidade, Mercúrio pode ser visível durante todo o mês de junho, está aí reunido com os outros 4 planetas visíveis a olho nu no céu das madrugadas, uma vez que antes aí do final de maio, tínhamos 4 planetas visíveis a olho nu no céu das madrugadas. E aí, com a presença de Mercúrio, temos aí os 5 planetas visíveis a olho nu, observáveis no mesmo sentido do céu, o que é um tanto raro ter essa possibilidade de observar os 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu. E na sequência, a gente vai para o planeta Vênus, e aí retornando para o início do mês de junho, o planeta Vênus, ele pode ser visível semelhante com o mês de maio, abril, a partir de meados da madrugada, mas diria que é um pouquinho aí depois do meio da madrugada é que ele começa a aparecer. Se eu colocar exatamente aqui 3 horas da madrugada, ele estava ali abaixo do horizonte leste. Se eu colocar às 3h30, ele já fica numa altura em que ele já se torna visível. Vênus, conhecido popularmente como estrela d'alva, é de muito fácil identificação no céu, ainda é bem visível no céu, mesmo ele já perdendo mais altura em relação ao horizonte leste, ou seja, para quem já acompanha desde maio, abril, março, vem reparando
que Vênus tem ficado menos alto em relação ao horizonte leste e ficando aí por menos tempo visível. Porém, ele ainda está bem visível, o que daqui para o final de 2022, isso aí realmente é uma tendência a ter menos tempo de visão, até aí o final do ano ele ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Mas ainda teremos semanas, meses para observar e contemplar esse planeta, que é bem brilhante, bem fácil de observá-lo. E embora ele seja popularmente conhecido como estrela d'alva, na verdade é um planeta que tem uma atmosfera altamente reflexiva e que torna ele bem brilhante no céu. E Vênus, na sequência aqui das datas, em 12 de junho, a partir de um pouquinho depois de meados da madrugada de 12 de junho, por volta aí das 3h30, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce, será possível ver o planeta Vênus em conjunção com outro planeta. Aí uma conjunção planetária, a conjunção de Vênus com o planeta Urano. 1 grau e 34 minutos de arco, isso significa que visualmente Urano já é um desafio e há um dilema quanto dos planetas visíveis a olho nu são 5, mas há observadores com uma capacidade visual que citam poder observar Urano. Mas essa separação aí angular, se caso o observador consegue ver Urano, ele vai poder ver aí num céu escuro também, de preferência, aí ele vai conseguir observar um tanto próximos. Mas na maioria de nós observadores, realmente 1 grau, se você utilizar aí, pouco mais de 1 grau, se você utilizar em um binóculo, até é possível ver a partir de Vênus, você encontrar Urano. E digo binóculo, pelo menos a partir de um binóculo, uma vez aí que para a grande maioria dos observadores e também devido à poluição luminosa e outras limitações do céu, somente a partir de um binóculo aí você consegue ver Urano. E na companhia de Vênus, mesmo assim mais separados, pois tem outras ocasiões de conjunções em que os planetas ou um corpo celeste e outro ficam muito próximos, e isso ajuda a localizar um a partir do outro por ser brilhante ou de melhor identificação. Nesse caso aí, Vênus poderá ajudar a encontrar Urano, caso ainda o observador não conheça, e se conhecer, fazer composições de fotos e também de observar por telescópio. Nesse caso, porque eles não estão tão próximos como em outras situações possíveis de outras conjunções, você usando ali uma razoável ampliação, uma pouca ampliação até, e aí binóculo tem muito essa vantagem e ideia, projeto para essa observação, aí você vai conseguir localizar Vênus e pouco se deslocar e já ver no campo de visão, ou praticamente já no campo de visão, eu diria, o planeta Vênus próximo aparentemente de Urano. E é aparentemente uma vez que Vênus está bem mais próximo do que se comparado aí com Urano bem mais afastado. Lembrando que essa conjunção planetária vai ser possível de ver um pouquinho aí depois de meados da madrugada, 3h30 de 12 de junho, aí no sentido leste. E um pouco mais do horário, aí vai ser possível ver que Mercúrio, por volta aí das 4 horas da mesma data, de 12 de junho, Mercúrio aparece aqui mais abaixo. Ou seja, você tem a possibilidade de ver outros planetas ao observar essas conjunções neste mês de junho. Por exemplo, aqui a gente citou Mercúrio, mas você tem Marte bem mais acima, Júpiter logo em seguida, bem mais alto tem Saturno. Então, 1, 2, 3, 4,
5 planetas visíveis a olho nu no mesmo aí sentido do céu. A gente não cita assim Urano e Netuno, embora estejam aí presentes, né? Urano nessa questão aqui em conjunção com Vênus, Netuno bem mais ali acima, após a posição de Júpiter, não são visíveis a olho nu, mas estão ali no céu para também apreciarmos. O que também torna isso raro, porque não só os 5 visíveis a olho nu estão ali, mas há todos os planetas, né? Por estarmos na Terra, o nosso ponto de vista e nosso referencial, vemos aí, por não ser possível ver o nosso próprio planeta, mas vemos aí os outros planetas no mesmo sentido do céu, o que também é raro, né? Incluir quanto mais planetas no mesmo sentido do céu puderem ser visíveis, mais raro é esse fenômeno. E depois aí da conjunção de Vênus com Urano, em 12 de junho, como citado mais abaixo, você vai poder ver Mercúrio. No dia 23, na madrugada de 23, Vênus estará em conjunção com as Pleiades. E aí, diferente de uma outra conjunção tempos atrás que aconteceu, de Vênus com as Pleiades, nota-se aqui que eles não estarão tão próximos aparentemente. Mas para fotos de campo mais largo, fotos que incluem a paisagem e até para observação, se for utilizar pouca ampliação, e aí novamente o binóculo pode dar uma belíssima visão, você tem aí a presença de Vênus próximo aparentemente de um dos muito belos aglomerados, aglomerado do tipo aberto, que é o aglomerado das Pleiades. Ele é visível a olho nu, ele é até conhecido como o terço, ou aglomerado do terço, como pode-se alguns chamarem aglomerado, ou somente as estrelas do terço, e que no hemisfério norte é conhecida como as Pleiades, ou as Sete Irmãs. Um belo aglomerado do catálogo Messier M45. No catálogo Messier ele é o número 45 e é muito belo de observar esse aglomerado. A olho nu já é bem visível, mas vai ficando fantástico se você vê por binóculo, por telescópio e num local com céu escuro. Realmente a beleza desse aglomerado, a magnitude vai ficando cada vez mais fantástica. Então, em 23 de junho, teremos aí a conjunção do planeta Vênus com esse belo aglomerado das Pleiades. A partir, pode ser a partir de um pouquinho aí novamente, depois de meados da madrugada. Se eu colocar aqui 3h30, estão muito baixos, né? Então prefira a partir aí, esse pouco depois de meados da madrugada, por volta aí das 4 horas da madrugada, será possível observar Vênus em conjunção com as Pleiades na madrugada de 23 de junho, sentido leste, sentido onde o Sol nasce. E depois aí de 23, temos aí a conjunção de Vênus com a fina lua minguante. Então, poucas madrugadas depois, teremos aí a conjunção do planeta Vênus com a fina lua minguante. 26, 27, 28, aí, a lua nova. Ainda é possível ver esse fenômeno que eu citei quando foi na conjunção da lua com Mercúrio, da luz cinérea, ou seja, você tanto vê a fração iluminada, que é diretamente iluminada pelo Sol, como essa que indiretamente está sendo iluminada pela Terra. Ou seja, o Sol não clareia essa área, clareia a Terra é clareada pelo Sol,
que por sua vez reflete como num efeito de rebatedor a luz para essa face não iluminada diretamente pelo Sol. E aí você pode ver esse contorno. Realmente é muito fantástico ver o fenômeno da luz cinérea e também aí, quando está em conjunção com Vênus, a composição, né, tanto que vemos a olho nu como também possivelmente fotográfica, fica muito bela. E nessa mesma data, aí do 26 de junho, a partir aí das 4 horas, que é pouco depois de meados da madrugada de 26 de junho, tanto vai ser possível ver um pouquinho mais acima as Pleiades, aqui mais abaixo Aldebaran, Alfa, a estrela mais brilhante da constelação de Touro, a gigante laranja, e o planeta Mercúrio. Então, até destaco, para depois também vou redestacar, que a data 23 de junho teremos várias conjunções que tornarão essa madrugada especial quanto a madrugada das conjunções, aquela que, se notarmos aqui no resumo, pós a visibilidade, que eu vou redestacar isso, que é justamente vermos muitas conjunções na madrugada de 23. Aqui, 26, mas no 23 a gente vai reparar que vai ter outras conjunções que a gente vai ver que é bem importante destacar. 23 foi antes, quando foi a conjunção aí de Vênus com as Pleiades. Então já fica aí marcado essa bela conjunção de Vênus com as Pleiades. Aí depois vem 26 com Vênus. E agora a gente vai para a visibilidade do planeta Marte. Nota-se que a gente se mantém no sentido leste. Entretanto, para observar no caso aqui, Marte é mais cedo, não para o fim da madrugada. A gente também retorna aqui para o início do mês. E que no final de maio tivemos a conjunção de Júpiter com Marte, né? Ambos muito próximos aparentemente, mas aí iniciamos o mês de junho ainda vendo os dois próximos aparentemente, mas a tendência é Marte e Júpiter se afastarem um do outro. E a partir do início das madrugadas de junho, já vai ser possível ver o planeta Marte. E aí, um tanto que, tanto para a visibilidade de Marte e para Júpiter, não diria se confundem, mas são semelhantes, uma vez que os dois estão próximos, então as informações de visibilidade para Marte se assemelham à de Júpiter, especialmente aí no início do mês de junho. Mas como a gente vai enfatizar em Marte, a gente repara aí a posição dele no início da madrugada, nos inícios, né, das madrugadas de junho, a gente já vê o planeta Marte. Também no sentido leste. E antes de destacar a conjunção de Marte com a Lua minguante, inclusive, é importante um lembrete. A gente veio destacando lembretes, né, sobre Marte, Júpiter, Saturno, o do grande eclipse lunar total, visível de todo o Brasil, em maio, né, desde janeiro, aí janeiro, fevereiro, março, abril e em maio, para que não perdêssemos esse majestoso evento. Nesse caso, a gente continuará enfatizando como lembrete a oposição de Marte, que vai acontecer em 8 de dezembro. Ou seja, é uma tendência, e agora a gente está terminando o primeiro semestre para iniciar mês que vem, julho em diante, o segundo semestre, e aí o planeta Marte, que até este mês de junho esteve visível nas madrugadas, no período das madrugadas, antes era
próximo do amanhecer, agora ele está visível no início das madrugadas, ou seja, por todo esse mês de junho, a gente vê ele no início das madrugadas. Já em julho, iniciando aí o segundo semestre, aí ele vai ser visível dos finais das noites e quando for no fim do semestre, do segundo semestre, aí de vez de ele ser visível do fim das noites, aí ele passará a ser visível no início das noites. E o que isso significa? Quanto mais para o fim do ano, 8 de dezembro especialmente, mais tempo o planeta Marte será visível no céu, o que é ótimo, tanto por mais tempo, ele se tornará mais brilhante, chamará mais atenção, porque não é só o brilho, mas esse vermelho bem característico de Marte se destacará muito no céu, o que os observadores terão a sua atenção mais chamada, né? Isso chamará mais a atenção dos observadores e curiosos também. E quem puder observar por telescópio vai ver que o diâmetro aparente do planeta ele está aumentando em virtude da menor distância que está ocorrendo entre Terra e Marte. Então, privilégio visível a olho nu e privilégio também a observação por instrumento. Então, fica essa dica que gradativamente Marte vai ficar cada vez mais chamativo e incrível nos céus. E, como tinha citado, a conjunção, né, deslocando aqui as datas, até. E aí vem um detalhe interessante. Ao compilar as informações para os destaques do céu, 22 e 23 serão boas datas para você observar a Lua em conjunção com Marte. A gente destacou 23 por ligeiramente para esse início de horário, quando Marte e Lua estão visíveis a leste, em que eles estão mais próximos. Ou seja, no dia 23, início da madrugada de 23 de junho, no sentido leste, é que eles estão mais próximos. Mas um dia antes, uma madrugada antes, você também vai poder bem apreciar, como a gente até nota aqui, Marte em conjunção com a Lua minguante. E um pouquinho aí depois da 1 hora da madrugada, você tem a oportunidade de observar a Lua minguante em conjunção com o planeta Marte. E aí sim, 23, naquela hora era 26, depois mostrei o aspecto anterior, vale esse destaque, que é justamente no 23, e aí um pouco depois aí do início da madrugada, vou colocar até um pouco aqui perto do amanhecer, é que teremos muitas conjunções simultâneas, ou seja, na mesma data, 23 de junho, teremos Marte em conjunção com a Lua minguante, Vênus em conjunção com as Pleiades e Mercúrio em conjunção com a estrela Aldebaran. Era esse destaque para que não... Eu vi que eu falei 26, mas era o 23, mas aí fica mais esclarecido que 1, 2, 3 conjunções que ocorrerão na mesma data, 23 de junho. Note aqui a diferença que quando você iniciar a observação em 23 de junho, que eu citei de Marte com a Lua minguante, ela ocorre aí no início da madrugada, por volta aí de 1 hora da madrugada de 23 de junho. Um pouquinho depois do meio da madrugada, 4 horas, aí você tem a conjunção de Vênus com as Pleiades. E aí o final da madrugada, que realmente não diria 5 horas da madrugada, porque dependendo da sua localização pode estar mais claro ou mais escuro, e aí fica
visível a conjunção de Mercúrio com a estrela Aldebaran. Então, uma bela data aí para apreciar os planetas. E, inclusive, aproveitando essa oportunidade, já com os planetas dispostos assim, o que torna não só o encontro dos planetas, que é a possibilidade de ver esses 5 planetas observáveis no mesmo sentido do céu, que já é algo raro e bem chamativo e bem interessante, é que, curiosamente, coincidentemente, na mesma ordem de afastamento do Sol, estão visíveis os 5 planetas observáveis a olho nu. Ou seja, poderemos ver, se a gente tomar referência como horizonte leste, na sequência, que inclusive a gente quando abre aqui o vídeo dos destaques do céu, a gente cita isso, da ordem do mais próximo ao mais afastado, aqueles que são visíveis a olho nu. Aí você vai ter Mercúrio, Vênus, né? Mercúrio é o primeiro na sequência, Vênus o segundo, o terceiro na ordem do que vemos, pois estamos a partir da Terra, Marte, o quarto, Júpiter, e para poder enquadrar, a gente ergue mais um pouco aqui, bem mais alto, né? Até já passa do zênite. A gente tem, vou colocar aqui um pouco mais assim, a gente tem Saturno. Então, 1, 2, 3, 4, 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu, do leste até aí o zênite praticamente. E adicional a isso, né, para tornar o fenômeno não só raro, mas muito interessante, é vermos eles nessa mesma sequência, nessa mesma disposição, que é a ordem do afastamento em relação ao Sol. Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Entre eles, né, não na sequência nesse caso, aí está Urano e Netuno. E aí, compondo, por focarmos ainda na visibilidade de Marte, a Lua minguante próximo ao planeta vermelho. Então, aproveitando aí essa observação para destacar tanto o encontro dos planetas, que é o destaque do mês de junho, como também essa sequência. E aí, voltando para a observação de Marte, as informações do planeta vermelho, embora seja somente essa conjunção que destaca o planeta, você pode também apreciar nessa mesma madrugada a presença de Júpiter mais acima e mais abaixo aí o planeta Vênus, que como eu citei em conjunção aí, né, aquela mesma data com outras conjunções, Vênus em conjunção com as Pleiades. E depois aí do planeta Marte, a gente destaca as informações de Júpiter. Voltando aqui para o início do mês, e como eu tinha citado, né, no início do mês, se corresponde a observação de Júpiter com a de Marte, ou de Marte com a de Júpiter. E deslocando as datas, e um detalhe interessante é que Júpiter também vai se destacar cada vez mais no céu, diferente de Marte, que será o grande destaque, especialmente em dezembro. Novembro antes também a gente vai bem apreciá-lo, marcante no céu. No caso de Júpiter, meses antes, especialmente em 26 de setembro, data da oposição de Júpiter. E para esclarecer o que é essa oposição, é quando você tem o Sol, do ponto de vista aqui
da Terra, observacional, a gente vê o Sol se pondo a oeste e a 180 graus nasce o planeta a leste. Nesse caso, na data da oposição de Marte, como a gente citou sobre Marte, é em 8 de dezembro, a de Júpiter é em 26 de setembro, e só para contextualizar, a de Saturno, que já já a gente vai falar sobre ele, é em 14 de agosto, ou seja, a oposição de Saturno ocorre um mês antes de Júpiter. E em 26 de setembro, até lá, a gente vai ver Júpiter visível mais cedo no céu. Ele já é um planeta brilhante, ficará ligeiramente mais brilhante, e o que vai mais chamar a atenção é a possibilidade de vê-lo no período das noites. E aí um horário mais confortável para a maioria dos observadores, e aí fica bem interessante ver esse planeta no céu. E na sequência das datas, veja que Júpiter vai ficando mais elevado no céu, comparado ali à posição de Marte. E isso é interessante que esse movimento de Júpiter ficando mais alto revela que ele está ficando visível mais cedo. E no início da madrugada, pouco aí depois da meia-noite de 21 de junho, Júpiter estará em conjunção com a Lua quarto minguante. A Lua quarto minguante de junho é no dia 21. Aí, no iniciozinho da madrugada de 21 de junho, a leste, sentido onde o Sol nasce, a gente poderá ver essa exuberante conjunção da Lua quarto minguante, né? Ela está ali praticamente 50% iluminada pelo Sol, próxima aparentemente de Júpiter. Lembrando que não é só a conjunção visível, mas você tem a presença, como a gente está vendo aí no início da madrugada, que a gente já vai destacar sobre Saturno, ele já está mais alto no céu. Júpiter é dos planetas, quando você vai esperar em junho observar algum planeta, o primeiro que você vai ter aí na fila observacional dos planetas é Saturno, que a gente já vai citar já já que horário ele inicia, para depois você ir vendo os outros. Aí o primeiro dessa fila aí é Saturno, para depois você ver Júpiter e também Marte, praticamente uma hora depois da conjunção de Júpiter com a Lua quarto minguante surgirem. Marte já vai ser visível. Um pouquinho de mais tempo, aí você vai ver Vênus, para no final da madrugada ver Mercúrio. E na sequência, a gente vai ver a visibilidade do planeta Saturno, uma vez que a de Júpiter, o destaque é essa conjunção, a observação de destaque de Júpiter em junho é a conjunção com a Lua quarto minguante. E aí, na sequência, a gente vai se deslocar para Saturno, a partir do início do mês, pois a gente também vê, né, a movimentação do planeta. E Saturno pode ser visível a partir dos finais das noites. Repare que a gente citou madrugadas pelo contexto geral, né? A partir das madrugadas, você não contempla somente aí, porque se a gente falar finais das noites, para destacar sobre vermos todos os planetas, infelizmente não vê se você começar a partir do final das noites, pois só aparece Saturno. Quando for nas madrugadas, por isso que a possibilidade de ver os 5 planetas visíveis a olho nu
no mesmo sentido do céu, nas madrugadas, porque nas madrugadas sim, especialmente a partir do final das madrugadas, com a inclusão de Mercúrio, aí você tem os 5 planetas. Mas como surge bem mais cedo o planeta Saturno, ele fica ali bem alto no céu já, até pós-passado do zênite, né? O ponto mais alto acima de nós, observadores. Então, para iniciar, como eu tinha citado há pouco, a fila de observação dos planetas, qual o primeiro é observado, é no caso Saturno, é a partir dos finais das noites do mês aí de junho. Então, a partir aí das 23 horas aproximadamente, você tem aí a presença do planeta Saturno, gigante dos anéis. E tinha falado sobre a data dessa oposição dele, de 14 de agosto. Então, estamos em junho, julho, agosto, há pouco aí de 2 meses para ele ficar visível mais cedo. Já vai ser possível vê-lo a partir dos finais das noites, 23 horas. Então, para julho, ele fica ali visível a partir de meados aproximadamente. E em agosto, aí ele fica visível a partir do início das noites. Quando um corpo celeste é visível logo no início da noite, é sinal que vai ter mais tempo de observação do planeta. Desde que ele nasce, está o céu escuro, e quando ele se põe, ainda possivelmente vai estar o céu escurecido. Então, isso é muito bom, ter mais tempo de observação. E na sequência aqui das datas, em 18 de junho, veja que eu não mudo o horário, estou mudando as datas e o planeta ficando mais alto, destacando aí que ele está sendo visível mais cedo se você for observá-lo para o final do mês. 16, 17, já vemos próximos, mas em 18, pois se a gente iniciar aqui justamente quando eles surgem, a gente até percebe um pouquinho aí mais separado se fosse comparação a 17. Mas se você avançar as horas, aqui 23 horas, final da noite de 18 de junho, aí sim, meia-noite, 1 hora da madrugada, né, 18 para 19, aí você vai vê-los, Saturno e Lua, mais próximos, se comparado com a data anterior, né, que era 17 ali. Então, é de 18 para 19. Não é daquelas conjunções em que Lua e o planeta ficam mais próximos, mas já é um destaque interessante para a gente observar e até apreciar essa mudança de posição do planeta Saturno no céu. Aqui, ó, quando a gente viu aqui, ó, 17, mas no 18, final aí da noite, a gente repara a conjunção da Lua minguante gibosa com Saturno. E quando a gente ouve esse termo, né, gibosa, é indicativo ali que no caso é como é Lua minguante gibosa, é entre a fase cheia do dia 14 e a Lua quarto minguante de 21 de junho. Então, gibosa é uma fase transitória, né? E que visualmente, né, quando a gente olha a Lua, gibosa é esse aspecto convexo, né? Essa curva aí, que ela nem está aqui, seria cheia, e nem está praticamente metade, que seria a quarto minguante. Então, quando a gente vê essa curva aqui, esse aspecto convexo, então, para não chamar a Lua convexa, que até pode se citar assim, pois tem Lua côncava, né? Lua crescente côncava, a Lua minguante convexa, aí a gente cita Lua minguante gibosa. Então, em 18 de junho, a conjunção de Saturno com a Lua minguante gibosa. A partir do finalzinho da noite
de 18 de junho. E aí, um lembrete, pois como, né, os planetas serão grandes destaques, né, nos proporcionarão grandes destaques, a live dos planetas, ela pretende assim ser bem ponto a ponto, né? E aí esse convite é interessante para a live dos planetas, pois nas lives dos planetas a gente enfatiza via transmissão ao vivo, né? Que é o vídeo gravado dos destaques do céu. A gente enfatiza ao vivo a interação, reforçando a visibilidade desses planetas, pois será muito oportuno. Haverá possivelmente nesse mês de junho já ocorrendo, né, muitas informações, divulgações em mídias sociais, portais de notícias, telejornais sobre essa possibilidade de ver os planetas no céu das madrugadas deste mês. E é um reforço, o convite para a live dos planetas deste mês de junho. A gente, na interação, destaca sobre informações, curiosidades, orientações, sempre aí para que a gente observe o céu e com maior ganho de experiência e conhecimento, especialmente observacional. Então, a live dos planetas é esse reforço, e o que a gente já reforçou e que possivelmente a gente vai produzir mais são os vídeos drops destaques do céu, com essa ênfase dos planetas. São os vídeos curtos em duração, breve em resumo sobre algum tema, nesse caso aqui já enfatizando sobre as conjunções dos planetas, essa visibilidade dos planetas nas madrugadas especialmente, e fica aí a dica para acompanhar aqui no canal. E o que a gente já destacou, e realmente fica esse reforço, né? Eu vou até voltar aqui para a tela para mostrar, se a gente iniciar o mês de junho, é essa possibilidade de vermos, né? Aqui não mais a gente vai enfatizar sobre Saturno, uma vez que a conjunção de destaque também é a conjunção de Saturno com a Lua minguante gibosa. Então a gente volta aqui para a data do início do mês, horário do final da madrugada. Para minha localização fica aqui um pouco claro. Mas tentar aqui enquadrar todos, que é o planeta Mercúrio, Vênus, Marte, tá aqui, Júpiter e Saturno. Ou seja, os 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu. E essa curiosidade e esse tipo de coincidência mesmo celeste em poder vê-los na mesma sequência que estão na ordem de afastamento em relação ao Sol, do mais próximo ao mais afastado, esses 5 planetas visíveis a olho nu se mostrarem observáveis nessa mesma ordem. Então, Mercúrio, que é o primeiro, Vênus, segundo, Marte aqui, Júpiter, terceiro, quarto Júpiter e o quinto Saturno, os 5 planetas visíveis a olho nu. Isso é a visão do início do mês. Eu vou aqui modificar um pouco aqui a mais adiante. Terei que fazer essa distorção um pouco aí para a direita do leste para poder contemplar toda a visão dos planetas, porque Saturno vai ficando cada vez mais alto. Então vou mudar aqui as datas, ó. O que reparamos? Que eles vão ficar mais espaçados. E aí é uma coisa interessante, só puxando um parêntese interessante. Em março, tivemos os 5 planetas visíveis a olho nu. A partir do final de março, os 5 planetas visíveis a olho nu estavam no mesmo sentido do céu, não nessa ordem.
mas estavam ali presentes, no mesmo sentido do céu, finais das madrugadas do final de março, e eles estavam mais próximos, aparentemente, né? Lembrando esse reforço. Já junho, eles estão os 5, diferente de março, estão nessa ordem, bem curiosa e interessante, e mais esparçados. Era um parêntese para adicionar. E aí, mudando as datas, a gente vê mais separação aparente entre Marte e Júpiter, Saturno cada vez mais alto, Vênus gradualmente descendo, né, ficando mais baixo em relação ao horizonte leste, Mercúrio ficando mais alto. Então a gente pode perceber essa mudança dia após dia, né? Aqui é o meio de junho, 15, aí vem mais aqui acima a Lua, já Lua minguante gibosa, 18, aí 19 ela vai estar, ou melhor, 18 ela vai estar em conjunção com Saturno, como a gente pode ver. Vinte e um, Lua quarto minguante em conjunção com Júpiter. E aí, tanto 22 que eu tinha citado, quanto 23, mas especialmente 23, por se tratar logo que vão aparecer no céu, a conjunção de Marte com a Lua minguante, fina Lua minguante. Ah, voltando aqui no 23, porque só recapitulando, né? Você tem a conjunção Marte-Lua, Vênus e as Pleiades, e Mercúrio e Aldebaran, que eu havia citado, mas é um reforço mesmo, pois vai ser muito interessante essas numerosas conjunções numa mesma data. 23 de junho. 26, aí eu estou tomando um tanto referência com a Lua. 26 é a conjunção da fina Lua minguante com Vênus. E 27, a finíssima Lua minguante em conjunção com Mercúrio. A gente chama finíssima, destacando novamente, porque é um dia da Lua Nova. A Lua Nova é no 28 de junho. Em 27, a gente vai poder ver aí a finíssima Lua minguante em conjunção com Mercúrio. Então, a visibilidade dos planetas é o grande destaque, né? A visibilidade desses planetas nas madrugadas de junho é o grande destaque deste mês, mas também, né, que a gente vai falar já já sobre o que eu citei na abertura da pré-superlua, mas já já a gente enfatiza, pois aproveitando aqui justamente a cena, a gente vai falar sobre as constelações que são destaques nas noites de junho de 2022. A gente tem como referência o primeiro dia de cada mês, o horário das 20 horas, e muda bastante o céu, né? Porque a gente sai da visão das madrugadas para o período das noites, por isso a gente não vê os planetas. Então, 20 horas é um horário de referência, o sentido leste também de referência. E lembrando que essas constelações, né, citadas aqui, são algumas e algumas delas principais que são destaques, pois nesse sentido do céu, inclusive, temos outras constelações, né? Todas essas legendas azuis aí refletem a visibilidade de outras constelações. E aquelas que são destaques, a gente inicia aí pela constelação de Virgem, que, para referência aqui de dia 1º de cada mês, 1º de junho, horário das 20 horas. Lembrando que as constelações que a gente destaca são do período das noites, apesar da gente enfatizar 20 horas, vai ali desde as 18 horas e até a meia-noite. Então, período aí, como no ponteiro dos relógios, seria aí o período das noites. E a gente inicia aqui com o destaque da constelação de Virgem, com a estrela Íspica,
Alfa, a mais brilhante da constelação de Virgem. Essa constelação, pelo horário de referência das 20 horas, início do mês, bem alta, né? No zênite, que é essa área, ponto mais alto acima de nós observadores, então vai estar bem alta. Na sequência, a gente tem à esquerda da constelação de Virgem a constelação de Boieiro, com a brilhante estrela Arcturus, ou Arcturus, né? Arcturus ou Arcturus, essa supergigante vermelha, uma estrela bem brilhante, que ela é uma das mais brilhantes quando a gente tem como referência o céu leste-norte, né? Quando você migra aí do Equador Celeste, aí começa a observar essas primeiras estrelas do céu celeste norte. Então ela é bem marcante e notável pelo seu brilho e esse alaranjado para o avermelhado. Depois da constelação de Boieiro, a gente tem aqui mais abaixo, que eu posso até colocá-la um pouquinho mais visível, né? Pós aí o horário de referência das 20 horas, volta 20 e 30, aí a gente tem a constelação de Lira, com a brilhante estrela esbranquiçada, a estrela Vega. Vega é a estrela Alfa, a mais brilhante da constelação de Lira. Muito bela de observar, né? Esse esbranquiçado, ela que é magnitude zero, e isso significa que ela é a estrela ali padrão de referência das magnitudes. Então ela ali é calibrada na magnitude da estrela Vega, magnitude zero. Ela está aí a 25, 26 anos-luz de nós aqui da Terra. E uma curiosidade interessante que Lira, né, é que da onde parecem surgir os meteoros da chuva de meteoros lirídeas, que ocorre em abril. Como a gente já passou, né, alguns meses de abril, junho, aí ela já é visível aí no período das noites, não para o final e madrugadas. Pois a constelação de Lira vem nessa sequência, né, mais abaixo aí de Virgem, a gente tem Libra, tem a constelação de Escorpião. E entre Escorpião, já vou adiantar, a outra constelação de destaque é Sagitário, a gente tem aqui a área central, né? A gente não diz tanto o núcleo, mas o chamado pojo, essa bolha brilhante formada por muitas, muitas e muitas estrelas, que é o centro da Via Láctea. Portanto, aí, o período de iniciar a observação do centro da Via Láctea já era possível ver de maio, mas ele começa a ficar num horário ideal, né? 20 horas, então você já começa a ter um horário mais ideal, é a partir do mês de junho. Em maio, né, já era possível contemplar essa área do céu, mas diria assim por ficar bem posicionada, junho, julho, agosto, setembro, então meses do inverno, né, até o início aí da primavera, é possível bem contemplar essa área magnífica. É a região mais brilhante da Via Láctea, é aí o núcleo, ou melhor, a área central aí da Via Láctea, entre as constelações de Escorpião e Sagitário. E a citar sobre ela, Escorpião, Escorpião quando fica presente no céu é o anúncio em junho do solstício de inverno, a chegada da estação do inverno para nós aqui do hemisfério sul, porque no hemisfério norte é a chegada do verão, né? É oposta. Então, quando vemos a constelação de Escorpião mais presente no céu, né, mais erguida até, visível aí nesse período das noites, e em maio ela pré-anuncia, pois ela já era visível em maio, mas em julho ela já anuncia a chegada do solstício de inverno,
a chegada da estação do inverno para nós aqui do hemisfério sul. E Sagitário, essa área entre Escorpião e Sagitário é fantástica para nós observadores. É uma área em que você pode ver aglomerados abertos, tem alguns aglomerados globulares, né, mais afastados, né, dessa área mais central. Os abertos aqui, entre a cauda de Escorpião, Sagitário também temos aqui nebulosas, também são fantásticas, chamativas e exuberantes, convidativas para observação, né, em Sagitário. Alguns globulares, né, como a gente tem aqui vizinho Antares. Então, é uma área majestosa para observação, essa área entre Escorpião e Sagitário. Se você puder observar essa área do céu a partir de um local mais afastado do centro urbano, o melhor que você puder estar livre da poluição luminosa, que é esse excesso de luz voltado para o céu, realmente é uma área fantástica e marcante para observar. E além de Escorpião e Sagitário, essa área central, muito convidativa para observação nesse período do mês de junho, a iniciar, né, como destaque em junho, a gente tem as constelações do Cruzeiro do Sul e Centauro, né, mais ao sul. Não é difícil identificar, especialmente pelo Cruzeiro do Sul, né? Bem fácil de ver, eixo maior, eixo menor, o formato fácil mesmo de perceber, de cruz, do Cruzeiro do Sul. E aqui a constelação de Centauro, especialmente com as estrelas Rigel-Kentaurus, Alpha Centauri, e Hadar, que é a Beta Centauri. Do Cruzeiro a gente tem a Crux, né, estrela bem brilhante aí, mas todas as outras também são brilhantes, ao ponto da gente bem formar a aparente cruz que dá nome a essa constelação Cruzeiro do Sul. E lembrando que aqui, aí faço um novo convite, que é para a live das constelações, pois de uma maneira dinâmica e panorâmica, a gente vê aqui no vídeo dos destaques do céu essas constelações que se destacam. Porém, na live das constelações, a gente faz um verdadeiro zoom em cada uma dessas citadas, e na interação a gente destaca informações, curiosidades, né? As dicas observacionais, destaques mitológicos também, acréscimos observacionais a olho nu, por binóculo, por telescópio. Partilha essa experiência observacional. Então fica esse convite também para a live das constelações. Bem, e aí um outro bloco que é interessante a citar é o que eu chamei logo no início do vídeo, que foi essa chamada pré-superlua de 2022. Bem, a superlua, ela não é um termo astronômico, né? Incrivelmente, ela é um termo, ou até conceito, criado por um astrólogo, Richard Noll, que em 1979 ele criou, né, esse conceito, superlua, que seria aquelas luas cheias que estão a menos de igual ou a menos de 360 mil quilômetros. Olhando esse conceito, embora não seja especial aí para astronomia, mas criou-se um conceito, né, que inclui esse termo, que ganhou popularidade. Veja que mesmo sendo criado lá em 1979, mas de 2010, especialmente de 2011 para cá, muito se anuncia superlua, superlua, superlua. Mesmo assim, é importante citar, pois a popularidade ajuda também a gente na astronomia a esclarecer e informar do que se trata. Então, quando você souber aí, em junho teremos uma superlua, em julho também teremos uma superlua, em agosto, né? Eu aqui na consulta vi que era maio,
maio, junho, julho, agosto. Então, são muitas superluas assim. Se a gente utilizar esse conceito vago, como se pode notar, que chamar de superlua aquela que está igual ou a menos do que 360 mil quilômetros fica meio incompreensível o que é a superlua, pois né, não atrelada aí ao conceito astronômico. Para a astronomia, existe sim aí a lua cheia do perigeu, nem chama superlua. Até se tem aí na astronomia um, um debate, uma intriga assim, quando se chama superlua. Chama-se, de fato, aí, a lua cheia do perigeu. E aí você coincide a fase cheia, quando ela está 100% iluminada ou mais próximo disso, mais próxima em horário e data de quando a lua está mais próxima da Terra, que é o perigeu. Ou seja, eu tenho uma lua cheia, que a data e hora dela se aproxima, ou quase coincide, melhor dizendo, com o momento em que a lua está mais próxima da Terra, perigeu. Então, quando você tem essa fusão, né, não é exato, mas o quanto mais próximo essas informações de lua cheia e de perigeu se coincidem, aí temos aí a lua cheia do perigeu. Já está dizendo, é uma lua cheia mais próxima da Terra se comparada a outras luas cheias. E aí, né, fazendo esse gancho aqui com as fases da Lua, citando antes, né, que sempre apresento sobre as fases da Lua, com um bônus aqui no vídeo dos destaques do céu. A Lua quarto crescente, 7 de junho, e ela, a Lua cheia, de 14 de junho, embora não tenha citado aí como superlua, porque atrelando ao conceito da astronomia, a lua cheia do perigeu, que aí sim é a superlua, aquela de destaque, né, ligeiramente de mais destaque, é a de julho, que já já vou falar essa informação. Mas é notável aí que ela está a menos de 360 mil quilômetros, entrando nesse conceito um tanto vago aí de superlua. Então, pode-se dizer que teremos uma lua cheia próxima de nós comparada a outras luas cheias, sim, mas ainda não é oficialmente superlua não, mas oficialmente a lua cheia do perigeu de 2022, que aí sim é a de julho de 2022. Então a lua cheia, 14 de junho, a lua quarto minguante, em 21 de junho, e a lua nova em 28 de junho. Então voltando, a lua cheia, a gente repara aí que ela está... Aí uma informação mais precisa é que essa lua cheia de junho, que fazendo novamente aquela abordagem ao conceito vago de superlua, por estar a menos de 360 mil quilômetros, ela na verdade vai estar a 357.658 quilômetros na ocasião da lua cheia, às 8 horas e 51 minutos de 14 de junho. Então, tente ver aí, pós a meia-noite de 14 de junho, na madrugada de 14 de junho, a lua cheia deste mês. Se você quiser fazer uma foto, especialmente para fazer comparação. Mas aí pode apreciar na madrugada de 14, na noite de 13 de junho, ela vai estar bem vistosa, bem belíssima para a gente contemplar. E se olhar pela questão observacional, mesmo na noite seguinte, pós-madrugada de 14 de junho, ela também vai estar bem exuberante. Ela está 11 horas a mais do que essa distância, né? Está 11 horas a mais do que a fase cheia
me refiro ali ao momento do perigeu. Ela vai estar 11 horas mais do que aí o momento do perigeu. Por isso, 11 horas, já a lua cheia de julho estará a 9 horas. Então, a diferença de menos tempo. Lembra que eu falei da coincidência? Então, quanto mais coincide momento do perigeu, momento da lua cheia, aí você tem uma lua cheia, no caso do perigeu, mais correta, mais definida. E aí, citando sobre a lua cheia de julho, que aí sim ela é a lua cheia do perigeu, ou para não dizer que tem uma superlua certa e outras erradas, mas a superlua que coincide aí com o conceito aí da astronomia como lua cheia do perigeu, é a que vai acontecer em 13 de julho, às 15 horas e 37 minutos de 13 de julho. Ela vai estar numa distância de 357 mil quilômetros e 418. 357.418. Eu tinha feito a conta, ela vai estar 240 quilômetros mais próxima. A de julho vai estar 240 quilômetros mais próxima em comparação à de junho. Ou seja, visualmente, não é algo que vai desapreciar a lua cheia de junho. Muito pelo contrário, a gente está notando que são um pouco mais de 2 centenas. Então, em termos visuais, a gente vai bem contemplar uma lua cheia grande, aparentemente, em junho, em julho. Então, eu queria reforçar, eu sei que envolve informações mais precisas, né, de dados, mas também um conceito, e explicar para que a gente possa ter esse entendimento. Lua cheia do perigeu, ou entrando o conceito da astronomia de lua cheia de perigeu com superlua, é a lua cheia de julho de 2022. Essa que vai acontecer no dia 13 de julho de 2022. Mas, no conceito amplo, somente falando aí de superlua, aí você tem a lua cheia de junho, né? Falei até maio há pouco, né? Junho, julho, agosto. Então, maio, junho, julho, agosto. Então veja que para nós, se formos apenas apreciar visualmente, temos aí luas cheias fabulosas para observar. Mas quando a gente faz, e eu até faço, um registro mais próximo do horário da fase cheia, por isso que eu citei qual é o melhor momento, madrugada ou noite, eu fui citando há pouco, aí a gente tenta tirar a foto para comparar, especialmente com a lua cheia do apogeu. Mas aí é uma outra pauta, né, para a gente também argumentar. Mas espero que tenha ficado compreendido que apreciamos, sim, essa lua cheia de junho, mas sabendo que a lua cheia com mais coincidência aí do conceito na astronomia, a lua cheia do perigeu, é sim a de julho. Mas vamos apreciar também aí a lua cheia de junho e puxando, né, o gancho para isso, queria destacar aqui, já após mostrar aqui as fases da Lua, as lives tanto de episódios e edições. A gente vem fazendo muito mais as edições do quadro Observadores das Estrelas. É um quadro que surgiu dessa necessidade da gente ter interação via chat, pautar fenômenos, acontecimentos, né, sejam aqueles eventos também astronômicos, mas a gente vai aqui na interação, um reforço dessa interação, pois a gente já faz aqui, especialmente nas lives, uma transmissão com grande interação, mas aí a gente vai fazer com mais ênfase nos chamados episódios ou edições do quadro Observadores das Estrelas. E depois de tivemos aí um ano inteiro de 21,
sem poder realmente, por questão de logística, estrutura, eh, questões técnicas também, particulares também. O ano 2021 a gente não pôde fazer nenhuma edição do projeto Céu ao Vivo. Neste ano de 22 ainda passou janeiro, pois eu estava pretendendo um teste, um ensaio aqui e ali. Não foi possível em janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio, depois de muitos percalços, desafios, realmente ali as dificuldades, aí foi possível fazer uma edição do projeto Céu ao Vivo em 2022, né, de maio, que foi a transmissão do eclipse lunar total, que devido justamente a um desses percalços de conexão, foi preciso fazer uma live e depois outra, né? Então tivemos esses detalhes, mas exceto esses detalhes, a gente pretende sim retomar, especialmente nesse mês de junho, se uns detalhes técnicos aqui e ali forem possíveis, umas novidades que fica aí como surpresas para junho em diante, a gente poder retomar essas edições do projeto Céu ao Vivo. E só para contextualizar, o projeto Céu ao Vivo, ele tem como objetivo, a gente seleciona um objeto astronômico e a gente faz a transmissão ao vivo com imagens em tempo real daquele objeto astronômico. Então, como citei há pouco, né, no caso aí de maio, foi a lua cheia do eclipse lunar total de 15 para 16 de maio, podendo ser também outro objeto dentro do que a gente pode exibir com o telescópio, né? Tem essa limitação e outras questões assim de céu que fica disponível, tem a questão do tempo também, né? Mas também tem o sentido do céu que a gente pode apontar, a questão estrutural para a execução desse projeto. Mas me recordo nessa live de maio e outras, não tivemos em 2021, como citei, mas em 2020, quando iniciou o projeto, que a gente interage, partilha ali muitas informações, é, há o desgaste físico, mas há um contentamento muito grande ali durante essas transmissões. Então, queria partilhar com muito entusiasmo, muito agradecimento, é, a possibilidade, né, dessa etapa agora futura ali, que num novo investimento para concluir as estruturas desse projeto Céu ao Vivo, para a gente retomar em junho em diante. Um fator limitante que é natural é a questão do tempo. Só para contextualizar brevemente, é que Recife, Grande Recife, né, região metropolitana, parte do Agreste, como vocês sabem, quem é dessa localidade bem sabe, e quem é externo a essas localidades através dos noticiários vem sofrendo muito com as consequências das chuvas, né? Então, pode ser, e é natural, como eu acabei de citar, que não seja possível fazer, obviamente, a transmissão se o tempo estiver chuvoso, pois tem ficado muito chuvoso, chuvas persistentes, volumosas quanto ao índice pluviométrico, né? São centenas de milímetros de chuva em horas, em um dia, 2 dias, o suficiente para um mês. E só rapidamente, já concluindo, o que era previsto para o mês inteiro de maio foi ocorrido em 24 horas, em 48 horas até. E o mês de maio foi registrado mais que o dobro do esperado de chuvas. Então, choveu em maio mais do que o dobro que era esperado para a média do mês de maio. Então, se o tempo, né, influenciar, mas a gente vai avisar, vai destacar em outras lives como vem se comportando o tempo, mas assim, queria também contextualizar
o que ocorre na natureza do céu, a gente também tem que ter respeito e entendimento para esperar quando o céu ficar disponível. Mas com esse entusiasmo e muito contentamento, houve um investimento que pude fazer recente para a gente concluir a equipagem, se é que pode dizer essa palavra, do setup aí do projeto Céu ao Vivo. Então, fica aqui meu agradecimento e também o destaque aí dos vídeos drops destaques do céu. Esses vídeos drops destaques do céu são esses curtos, né, em duração, breves como um resumo, que a gente enfatiza sobre um fenômeno, evento astronômico ou acontecimento. E gostaria de destacar aqui para que no link na descrição você visite, revisite, né, o site astrope.com.br. Especialmente aí temos o post dos destaques do céu de junho de 2022. Então essas informações que a gente destacou sobre a visibilidade dos planetas, as datas, entendendo ali o que é início, meados e finais das madrugadas, você compreende os horários de observação. Tem o tópico de visibilidade das constelações, então, se possível, visite e revisite, compartilhe, divulgue o máximo possível o post aí dos destaques do céu de junho. Também tem o link para o post das fases da Lua. A gente tem um post das fases da Lua para você visitar, revisitar. E tem um vídeo também aqui no canal, o vídeo das fases da Lua em junho de 2022. Assista, se já assistiu, reassista, deixe o like, confira também se está ali o like, o gostei, muito importante, comente se possível, pois o like, o gostei, o comentário reforça, impulsiona aqui na plataforma do YouTube o conteúdo dedicadamente e de maneira muito empenhada produzido. E também a gente interage ali através, especialmente dos comentários. Então, post e vídeo aí das fases da Lua de junho. Aqui na descrição, post, né? Tanto dos destaques do céu, como também das fases da Lua. E no canal, o vídeo das fases da Lua. E nossas redes sociais, para você acompanhar o AstroPE. Tá aqui também na descrição o link para a página Grupo de Astronomia de Pernambuco, o grupo AstroPE no Facebook, em que lá a gente interage, tem as fotos que os membros partilham, muito ótima interação, a partilha ali de informações, realmente é uma interação valiosíssima. Então agradeço inclusive, né, quem compartilha, divulga as fotos, reage, comenta. E aqui no Instagram também o arroba Grupo AstroPE para você nos seguir no Instagram. Muito obrigado, inclusive já vou puxar o gancho para o agradecimento. Estamos com mais de 1.000 seguidores, né? Depois de uma dificuldade para alcançar essa marca, mas a gente aí já está um pouquinho aí superado de 1.000 seguidores. Muito obrigado você que já segue aí no Instagram, né? Além de curtir a página, fazer parte do Grupo AstroPE lá no Facebook e aqui no YouTube. Deixe o like e o gostei, é muito importante. Também, né, assim como a inscrição, inscreva-se no canal com o sininho ativado, porque o sininho ele vai lhe avisar quando este vídeo entrar como estreia. Muito importante a inscrição, né? Estamos com, e aí também agradeço, quase 16.000 inscritos. Muito obrigado por se inscrever também aqui no canal do AstroPE. E com o sininho você tem ali o aviso, né? Notificação de vídeo. Na aba comunidade também aparece quando você usa o aplicativo do YouTube, especialmente. Aí tem, dá mais ênfase para você ver o que é postado na aba comunidade. Além das mídias sociais, né? Aqui na descrição do AstroPE e o sininho ativado da aba comunidade, são maneiras de você acompanhar a divulgação que a gente faz dos fenômenos. Então, além das redes sociais, aqui com o sininho ativado, especialmente na aba comunidade, aí você vê os fenômenos e eventos como um reforço,
para que você acompanhe os destaques do céu. E queria também aqui agradecer a quem acompanha, embora seja um vídeo gravado, o vídeo dos destaques do céu. Queria agradecer a quem acompanha aqui no chat do YouTube. Muito, muito obrigado por assistirem, interagirem, deixarem um like, o gostei, a inscrição, acompanhar nas redes sociais, a quem divulga, muito, muito obrigado. Toda a ação de contribuição, que eu julgo, né, não financeira, mas aqui é importantíssima, valiosa tanto quanto a financeira, e agradeço as palavras de carinho, de valorização, de reconhecimento, que muito também edificam todo esse projeto, todas as ações aqui que a gente interage, partilha do AchoPE. E citei aqui sobre a contribuição financeira. Fique à vontade para depositar através dessa contribuição financeira da chave Pix, né? Pode ser feita uma contribuição de qualquer valor. Fique à vontade para contribuir através da chave Pix do tipo e-mail, que está aqui na descrição. Bem fácil de memorizar, é pix@astrope.com.br. pix@astrope.com.br. Lá você pode fazer a contribuição de qualquer valor. Eu chamo, né, contribuição financeira, as outras também são contribuições, não do tipo financeira, mas todas valiosas. E a chave Pix em meu nome, James Solon, para a conta poupança do Banco do Brasil. E eu estou, mesmo que seja pouquinho recebendo, mas eu estou ali reservando nessa conta poupança esse valor, para que um dia no futuro, cito muito sobre isso, né? Falo muito assim, desde o início do ano 22 para cá, para esse financeiro ser utilizado, né, em necessidades e upgrades e melhorias aqui para o AchoPE. Não é só o canal, mas justamente do início do ano para cá, venho citando sobre a gente investir num computador de alto desempenho, né? Então a gente vem poupando ali, né, tentando deixar o mais reservado esse financeiro. Inclusive, quando eu citei há pouco, investindo e finalizando o setup aí do projeto Céu ao Vivo, foi ainda de um financeiro à parte, para não realmente mexer ali na conta poupança. Então vou tentando ali o máximo possível para que a gente, nem que junte, né, some aí uma prestação, pois os valores de computadores, especialmente de alto desempenho, estão bem elevados, mas com esperança, com fé, com a grande contribuição, a gente vai ter um dia, seja um valor de uma prestação, ou mais do que isso, quem sabe, né, inteiro, porque realmente, quem sabe, assim, acompanhando os eletrônicos, né, estão bem aí com os preços bem altos. E essa necessidade se dá pelo grande uso de CPU, né, processamento dos dados, GPU, processamento gráfico. Então, para futuras aí edições de vídeos, já fazemos, né, transmissões, as lives, mas que isso a gente tenha um largo aí com alto desempenho, possibilidades para a criação também desses conteúdos, vídeos, lives e mais momentos interagindo aqui. Então, faço esse apelo e reforço aqui através da contribuição financeira, através da chave Pix. Bem, chegando ao final, muito, muito obrigado por assistir aqui ao vídeo dos Destaques do Céu em junho de 2022. Novamente agradecendo a toda a interação, palavras, valorização e reconhecimento aqui no chat do YouTube. E muito obrigado por assistir. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Até o próximo vídeo e olhem para o céu e aprendam com ele. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.